bem, meus caríssimos telespectadores, amigos da TV Justiça. Meu nome é Luciano Coelho Ávila, eu sou promotor de justiça em Brasília, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e professor de Direito Constitucional do curso Fortium, aqui em Brasília. Muito bem, nós vamos dar início ao curso sobre remédios constitucionais. Nós vamos falar basicamente sobre os principais remédios constitucionais existentes na nossa Constituição. Vamos falar sobre o mandado de injunção, o mandado de segurança, e eu gostaria inicialmente de passar o e-mail do site Saber Direito para vocês, que é saberdireito@stf.gov.br, para caso de eventual consulta, apontamentos, críticas, sugestões ao programa. Muito bem? Eu tenho a satisfação de receber aqui também alunos que vão participar conosco desse curso de Direito Constitucional. Sintam-se inteiramente à vontade para interferir nos momentos que entenderem adequados. Tá bom, gente? Muito bem, gente. Olha só. Nós vamos falar hoje sobre os remédios constitucionais. E eu quero dar início ao estudo dos remédios constitucionais, inicialmente falando sobre a diferença entre os direitos, garantias e remédios constitucionais previstos pela nossa Constituição de 88. O primeiro estudioso, o primeiro grande doutrinador a fazer essa diferença foi Rui Barbosa, o nosso grande jurista Rui Barbosa. Rui Barbosa estabeleceu uma diferença interessante entre os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Segundo Rui Barbosa, os direitos eram aquelas disposições meramente declaratórias que asseguravam a existência de um bem ou vantagem a determinado cidadão. Já as garantias fundamentais, por sua vez, são aquelas garantias que visam concretizar esses direitos, esses bens e vantagens, instrumentalizando, portanto, a sua efetividade contra o arbítrio estatal. Então, direitos fundamentais, disposições declaratórias, que asseguram e imprimem existência a um direito. Direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, direito à propriedade. E, por outro lado, garantias fundamentais, que são as garantias destinadas a instrumentalizar esses direitos. Não é mesmo? Por vezes ocorre de nós termos dentro de uma mesma norma constitucional o direito e a garantia sendo contemplados dentro de um mesmo dispositivo constitucional. Vejam o que ocorre com o princípio do juiz natural, que está previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição. Ao mesmo tempo que a Constituição assegura, garante o direito de todo cidadão a um juízo natural previamente, constitucionalmente estabelecido de acordo com as leis, né? Ela garante esse direito ao vedar a instituição de juízos ou tribunais de exceção. Então, é ao mesmo tempo um direito e uma garantia fundamental. É uma disposição que declara o direito ao juiz natural e assegura, garante esse direito através da vedação de juízos ou tribunais de exceção. Bom, e como é que fica a distinção entre as garantias fundamentais e os remédios constitucionais? É uma outra distinção que tem que ser feita, né? Pois bem, os remédios constitucionais, eles constituem espécies de garantias fundamentais, né? Nós temos diversas garantias constitucionais instituídas ao longo do nosso texto maior, mas os remédios constitucionais são espécies. Então vejam, nem sempre um direito fundamental do cidadão é garantido através de uma garantia fundamental. Nem sempre um direito é protegido através de uma garantia. Muitas vezes ocorre desse direito ser protegido através de um remédio constitucional, como é o caso do habeas corpus, o habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança. Então nós temos o gênero, que são as garantias fundamentais, e como espécies nós temos os remédios constitucionais, que é especificamente o nosso foco, né? Nós vamos centrar o nosso curso no estudo dos remédios constitucionais. E o primeiro grande remédio constitucional que eu gostaria de tratar com vocês aqui seria o mandado de injunção. Então a nossa aula de hoje vai girar em torno do mandado de injunção. Por que eu quero começar falando especificamente sobre o mandado de injunção? Porque nós tivemos recentemente uma grande alteração, uma grande mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essa alteração radical, essa alteração surpreendente da jurisprudência do STF, diz respeito à sua nova composição. A nova composição da Corte imprimiu uma nova eficácia ao mandado de injunção. E esse tema é o tema do momento. É o tema que tem sido sistematicamente explorado
nas últimas provas de concursos públicos, carreira de magistratura, Ministério Público, Defensoria, enfim, todas as carreiras de todos os concursos têm explorado essa modificação de jurisprudência. Eu quero começar, portanto, falando sobre o mandado de injunção. Meus amigos, vejam, o mandado de injunção ele está previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Né? Esse artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, preconiza o seguinte, olha, sempre que uma norma constitucional depender de regulamentação infraconstitucional, por uma lei infraconstitucional, né, e sempre que o poder legislativo permanecer inerte, omisso na regulamentação dessa norma constitucional, vai ser cabível a concessão do mandado de injunção. Então, qual é a finalidade do mandado de injunção? A finalidade do mandado de injunção é efetivar uma norma constitucional que esteja na dependência de uma regulamentação por parte do legislador. A Constituição prevê um direito, a Constituição cria uma prerrogativa, cria uma vantagem, porém ela pede uma complementação. Essa complementação legislativa não surge e faz com que seja cabível o mandado de injunção. Então, vejam, o mandado de injunção é um remédio destinado a efetivar as normas constitucionais de eficácia limitada. Vocês já devem ter estudado, de acordo com aquela classificação que já se tornou clássica do professor José Afonso da Silva, que as normas constitucionais, elas se dividem em 3 grandes categorias quanto à sua eficácia e aplicabilidade, não é mesmo? Nós temos as normas constitucionais de eficácia plena, que são aquelas normas que consagram direitos, vantagens, prerrogativas que já podem ser desde logo exercidos, né? Desde o momento em que a Constituição é promulgada, esses direitos já são executáveis, são normas auto-executáveis, portanto, self-executing provisions, né? Nós temos as normas constitucionais de eficácia contida, que são normas que consagram direitos, porém, esses direitos já podem ser exercidos desde logo, então são normas de eficácia plena também, assim como as normas de eficácia plena, só que esses direitos consagrados pelas normas de eficácia contida, eles poderão ser oportunamente reduzidos no seu âmbito de incidência. Posteriormente, pode surgir uma lei que venha restringir, em certa medida, o âmbito de incidência dessa norma constitucional de eficácia contida. E a terceira grande categoria, nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada, a terceira classificação do professor José Afonso da Silva. O que é uma norma de eficácia limitada? É aquela norma que, prevista na Constituição, cria um direito, um instituto, uma prerrogativa, porém esse direito não pode ser imediatamente exercido. Esse direito fica na dependência de uma lei regulamentadora que venha a complementar o exercício daquele direito constitucional. São as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada. Vejamos um exemplo. O direito de greve dos servidores públicos. Artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, prevê que é assegurado aos servidores públicos o direito de greve, nos termos e nos limites que serão previstos por uma lei específica. Muito bem. O servidor público tem direito à greve ou não tem? Ele tem direito à greve. Agora, ele pode exercer essa greve antes do advento dessa lei regulamentadora da Constituição? Bom, aí a discussão já se torna polêmica. Tratando-se como se trata de uma norma constitucional de eficácia limitada, é preciso a superveniência dessa lei regulamentadora do artigo 37, inciso 7º. Enquanto isso não surgir, o servidor público não poderia, em tese, exercer o seu direito de greve. O que ocorre? Ocorre que, decorridos quase 20 anos do advento da Constituição de 88, essa norma constitucional ainda não foi regulamentada até hoje. Já se passaram quase 20 anos, nossa Constituição completa 20 anos no próximo dia 5 de outubro, e essa lei regulamentadora do direito de greve ainda não surgiu. Esse quadro de omissão por parte do poder público faz surgir o interesse pela impetração do mandado de injunção. Então vejam o que dispõe o artigo 5º, inciso 71. Sempre que a ausência de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de um direito ou liberdade constitucional ou de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania,
conceder-se-á o mandado de injunção. Qual é, portanto, o objeto do mandado de injunção? São as normas constitucionais de eficácia limitada. E apenas as normas constitucionais de eficácia limitada. Não é cabível o mandado de injunção para atacar, para obter um direito descrito, previsto por uma norma constitucional de eficácia plena. Por quê? Porque a norma de eficácia plena é autoexecutável. O direito não fica na dependência de regulamentação infraconstitucional. Não é cabível da mesma forma o mandado de injunção quando a norma constitucional for de eficácia contida. Porque a norma constitucional de eficácia contida, ela já prevê um direito desde logo exercitável. Não depende de regulamentação infraconstitucional. O objeto do mandado de injunção, em resumo, é apenas o campo das normas constitucionais de eficácia limitada. Ok? Muito bem. Parece que nós já temos uma primeira pergunta para colocar no telão. Meu nome é Ricardo e gostaria de saber para que serve o mandato de injunção. Telespectador pergunta para que serve o mandado de injunção. Vejam, a palavra injunção, o que significa injunção? Injunção é sinônimo de imposição. É sinônimo de imposição. Essa pergunta é interessante, ela suscita uma grande discussão doutrinária, que é a seguinte. Muito bem, para que serve o mandado de injunção? Nós temos aí, basicamente, dois entendimentos doutrinários. Há uma corrente doutrinária que sustenta que o mandado de injunção seria cabível apenas para que o Poder Judiciário declarasse a mora, a inércia do poder público na edição de uma norma regulamentadora. Então, nesse contexto, o Poder Judiciário teria o papel única e exclusivamente de, reconhecendo aquela mora por parte do poder público, aquela inércia do poder público, dar ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Esse é o entendimento, né? O mandado de injunção, portanto, teria um caráter meramente declaratório da omissão do poder público. Agora, há um segundo entendimento, de acordo com o qual o mandado de injunção não se presta tão somente para reconhecer a inércia do poder público. Se presta, sim, a efetivar concretamente o exercício de um direito constitucional que não está sendo possível de ser exercido justamente pela ausência dessa lei regulamentadora da Constituição, né? Vejam que são pontos de vista absolutamente opostos. Para aqueles que defendem a primeira corrente, o mandado de injunção não se prestaria a viabilizar o exercício do direito do cidadão. Seria apenas para reconhecer a omissão do poder público, dar ciência ao poder público para que ele adotasse as providências necessárias para suprimir, para colmatar aquela lacuna da Constituição. Só isso, daria ciência e o poder público, quando bem entendesse, complementaria o dispositivo constitucional. Agora, para o segundo entendimento, que é uma corrente mais baseada na efetividade dos direitos e normas constitucionais, o mandado de injunção ele se presta a efetivamente viabilizar o exercício do direito do cidadão no caso concreto, com efeitos meramente interpartes. Então o Poder Judiciário poderia, nesse contexto, não apenas declarar a mora do poder público, mas autorizar aquele cidadão que impetrou o mandado de injunção a efetivamente exercer o seu direito naquele caso concreto. É uma garantia, um remédio constitucional destinado a efetivar essas normas constitucionais. Muito bem. Dando prosseguimento ao nosso raciocínio, uma outra grande dúvida que surge no plano doutrinário é a seguinte. A Constituição, lá no 571, prevê que sempre que a norma constitucional estiver na dependência de uma norma regulamentadora que inviabilize o exercício de um direito constitucional do cidadão, será cabível o mandado de injunção. O que nós devemos interpretar da expressão norma regulamentadora, que está prevista aí no artigo 571? Como é que nós devemos interpretar a expressão norma regulamentadora do texto constitucional? Sempre que a falta de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de um direito constitucional, será cabível o mandado de injunção, não é isso? Como é que nós devemos interpretar norma regulamentadora? Será que é apenas quando faltar uma lei regulamentadora de um dispositivo constitucional que será cabível o mandado de injunção? Será que essa norma regulamentadora expressa no artigo 571 diz respeito à ausência de uma lei regulamentadora, de um ato legislativo a cargo do Poder Legislativo?
Ou será que essa expressão norma regulamentadora também abrange, também abarca outras medidas necessárias para suprir omissões constitucionais, né? Muito bem, a doutrina constitucional brasileira, ela sustenta o seguinte: olha, a expressão norma regulamentadora, expressa aí no artigo 5º, 71, evidentemente não diz respeito apenas à necessidade de edição de leis regulamentadoras da Constituição. É perfeitamente possível que uma norma da Constituição Federal, para se tornar efetiva, para deixar de ser letra morta, ela esteja na dependência de providências administrativas. Pode ser que o que está faltando para complementar a Constituição não seja propriamente uma lei, mas às vezes um regulamento, um decreto, uma portaria, uma instrução, enfim, uma medida concreta destinada a viabilizar o exercício de um direito constitucional do cidadão. Portanto, essa expressão norma regulamentadora tem que ser interpretada extensivamente, como abrangente de qualquer medida necessária a suprir essa omissão inconstitucional. Tá certo? A segunda discussão importante que se trava já em torno do artigo 5º, 71, em sua redação. Como nós devemos interpretar a expressão direitos e liberdades constitucionais, expressão essa que está aí do artigo 5º, 71, que está expressa aí. Quais são, afinal de contas, os direitos e liberdades constitucionais do cidadão que podem ser objeto de mandado de injunção? Então nós temos, basicamente, 3 interpretações em torno da abrangência dessa expressão direitos e liberdades constitucionais que são tutelados através do mandado de injunção, né? Qual a extensão dessa expressão direitos e liberdades que podem ser objeto do mandado de injunção? Nós temos uma primeira corrente doutrinária sustentada pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que faz uma interpretação mais restritiva dessa expressão direitos e liberdades constitucionais. Segundo o professor Manuel Gonçalves, apenas os direitos políticos é que poderiam ser objeto do mandado de injunção. Apenas os direitos políticos previstos pela nossa Constituição. Direitos políticos de nacionalidade, cidadania e que digam respeito a temas de soberania estatal, né? A segunda corrente é sustentada por JJ Calmon de Passos e, de acordo com esse autor, não apenas os direitos políticos, mas também todos os direitos fundamentais expressamente previstos e catalogados pelo título 2 da nossa Constituição Federal podem ser objeto do mandado de injunção. E uma terceira corrente que hoje prevalece na doutrina é a corrente de interpretação extensiva dessa expressão direitos e liberdades constitucionais, segundo a qual direitos e liberdades constitucionais, para serem objeto de mandado de injunção, são todos os direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal como um todo, e não apenas dentro do título 2. Tá? Essa é a interpretação que tem prevalecido hoje, e por essa interpretação, sustentada por Luiz Roberto Barroso e Flávia Piovesan, né, todos os direitos fundamentais, aí incluídos os direitos individuais, direitos civis e políticos, os direitos coletivos, os direitos difusos e os direitos sociais, até mesmo os direitos sociais, direitos a prestações positivas do Estado, estariam englobados dentro do objeto de cabimento do mandado de injunção. Bom, uma outra questão interessante que se discute em relação ao mandado de injunção é a que diz respeito à seguinte indagação: seria cabível o mandado de injunção coletivo? Porque a nossa Constituição Federal, ela contempla a previsão do mandado de injunção individual. Aquele mandado de injunção que pode ser impetrado por um único cidadão ou por alguns cidadãos em litisconsórcio ativo. Esse é o mandado de injunção individual. A pergunta que se faz é: cabe ou não cabe o mandado de injunção coletivo? Pergunta boa de provas também. Boa. Pergunta sempre recorrente nas provas. E a questão é a seguinte, meus amigos: o mandado de injunção coletivo, embora não tenha previsão expressa na Constituição Federal, ele é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Ele é admitido pelo STF e é cabível, portanto, o mandado de injunção coletivo, que poderá ser impetrado por quem? Poderá ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, por entidades de classe
e associações regularmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Mandado de injunção coletivo. Vejam que se aplica, por analogia, a figura do mandado de segurança coletivo no que toca à legitimidade ativa para o mandado de injunção coletivo. Os mesmos legitimados ativos para o mandado de segurança coletivo, que estão previstos pelo artigo 5º, inciso 70, alíneas A e B da Constituição, também, por analogia, podem impetrar o mandado de injunção. Além desses legitimados ativos, quem mais pode impetrar mandado de injunção coletivo? Além desses legitimados, o próprio Ministério Público dispõe de legitimidade para impetrar mandado de injunção coletivo. E quando é que ele poderá fazê-lo? Quando os interesses em jogo forem interesses difusos, pertencentes a uma categoria indeterminada de pessoas no seio da coletividade. Nessa situação, se o que houver for a ausência de uma norma regulamentadora, de um direito constitucional difuso, a atuação do Ministério Público se fará possível em sede de legitimação ativa e mandado de injunção coletivo. Isso tem previsão legal. Isso tem previsão legal no artigo 6º da Lei Complementar Federal 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União. E também se aplica essa legitimação aos Ministérios Públicos dos Estados, por força do artigo 80 da Lei Nacional do Ministério Público Brasileiro, a Lei 8.625. Então o Ministério Público é mais um dos legitimados ativos para o mandado de injunção coletivo. Eu chamo a atenção dos senhores para a seguinte indagação. No tocante a esse mandado de injunção coletivo, há uma discussão que se trava na doutrina e na jurisprudência no seguinte teor. Será que aquela exigência que se faz do mandado de segurança coletivo, de que a associação de classe para impetrar mandado de segurança coletivo deva estar pré-constituída e regularmente em funcionamento há pelo menos um ano, é uma exigência que também se faz para a impetração do mandado de injunção coletivo ou não? Essa é a indagação que se faz. Bom, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar essa questão. O STJ já enfrentou essa questão. E de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, essa exigência, o requisito da pré-constituição em funcionamento há pelo menos um ano, ele é exclusivo do mandado de segurança coletivo. Então ele não se aplicaria ao mandado de injunção, porque a Constituição Federal foi expressa no sentido de só exigir esse requisito para o mandado de segurança coletivo. Não contemplou essa mesma exigência, o requisito da pré-constituição das associações de classe, para impetração de mandado de injunção coletivo. Qual é o precedente? O precedente foi o julgamento do mandado de injunção, número 19 do Distrito Federal. Tá certo? Então, repito, o requisito da pré-constituição, previsto na linha B do artigo 5º, inciso 70, ele é exclusivo de mandado de segurança coletivo. Não se aplica a mandado de injunção coletivo. Prosseguindo, pessoal, eu quero falar agora um pouco sobre a competência para o julgamento do mandado de injunção. A quem compete o processamento e o julgamento do mandado de injunção? Bom, o critério utilizado para a definição da competência em sede de mandado de injunção é o critério ratione personae. Significa que a definição da competência para julgar o mandado de injunção vai depender de quem seja a autoridade ou poder público omisso na regulamentação da Constituição. Se a atribuição de legislar for atribuída ao Congresso Nacional, se o que está faltando para regulamentar a Constituição é uma lei federal, por exemplo, de quem é a competência para julgar o mandado de injunção? Bom, nesse caso a competência vai ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Isso está expresso na Constituição, artigo 102.1, a linha 102.1, a linha Q de quiabo, tá? 102.1, a linha Q. A competência vai ser do Supremo. Olha, o que está faltando para complementar a norma constitucional é uma medida administrativa a cargo do Presidente da República. De quem é a competência para julgar o mandado de injunção? Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal.
Ah, o que está faltando, professor, é uma providência administrativa que incumbe a uma autoridade federal, a um órgão ou uma entidade federal. De quem é a competência para julgar esse mandado de injunção originariamente? Superior Tribunal de Justiça, artigo 105, inciso 1, a linha H da Constituição. Então, notem, vai depender de quem seja a autoridade ou o poder público omisso na regulamentação da norma constitucional. O critério de definição de competência, portanto, se dá em razão da pessoa encarregada de complementar e efetivar a norma constitucional de eficácia limitada. Meus amigos, o mandado de injunção é uma ação que sempre é confundida com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Talvez seja essa uma das questões que mais frequentemente são cobradas nas provas de concursos públicos por esse país. As distinções entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Será que tem alguma diferença? Pergunto aqui aos nossos alunos. Existe alguma diferença entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Bom, na verdade, essas duas ações, elas têm um certo paralelismo, elas têm algumas coincidências, mas, na verdade, nós vamos ter muitas diferenças entre essas duas ações constitucionais. Vejam, vamos traçar um rápido paralelo aqui. Em primeiro lugar, qual a única coincidência existente entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção como remédio constitucional? Nós temos uma coincidência entre essas duas ações. Ambas as ações se prestam a efetivar as normas constitucionais de eficácia limitada. Elas se destinam a tornar efetivas as normas constitucionais carentes de normas regulamentadoras. Então elas se destinam a combater o quadro de omissão por parte do poder público na regulamentação das normas constitucionais. Tanto a ADI por omissão como o mandado de injunção visam combater, portanto, a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Agora, tirante esse aspecto, nós vamos verificar que a ADI por omissão e o mandado de injunção possuem muitos pontos de divergência. São ações absolutamente distintas, a começar pelos legitimados para a propositura de cada uma dessas ações. Vejam, na ADI por omissão, legitimados são aqueles previstos expressamente pelo artigo 103 da Constituição Federal. Lá nós temos o presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, procurador-geral da República, governador de Estado do Distrito Federal, mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF, enfim, diversos legitimados, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, entidades de classe de âmbito nacional, associações de classe, confederações sindicais, estão todos esses legitimados previstos pelo artigo 103 da Constituição. Esse rol de legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, ele é um rol restritivo do cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vejam que somente as autoridades ou órgãos previstos expressamente pelo artigo 103 podem intentar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós temos lá os legitimados universais, os legitimados especiais para o ajuizamento de uma ADI por omissão, né? No mandado de injunção, nós temos um rol de legitimados amplo, porque todo e qualquer cidadão, pessoa física, pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, tem legitimidade ativa para a impetração do mandado de injunção, desde que demonstre concretamente que depende da regulamentação daquela norma constitucional para exercer um direito que o texto maior lhe consagra, né? Então a legitimação para o mandado de injunção é ampla. Qualquer cidadão, pessoa física ou então pessoa jurídica que demonstrar capacidade, interesse processual na regulamentação da norma, poderá impetrar esse remédio constitucional. Uma outra diferença entre a ADI por omissão e o mandado de injunção. A ADI por omissão é uma ação abstrata do controle concentrado de constitucionalidade, né, que se destina a aferir a omissão inconstitucional em tese, sem questionamentos de casos concretos durante o seu julgamento. Ela encerra um processo objetivo de controle abstrato da omissão inconstitucional. Não há pretensões subjetivas.
não há direitos individuais, situações jurídicas individuais sendo questionadas dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se destina a aferir, então, a omissão em tese do texto constitucional. O mandado de injunção é uma ação de via concreta. É uma ação concreta, é um remédio constitucional posto à disposição do cidadão para discutir ali, em cada caso concreto, a sua situação particular. Então nós temos lide, nós temos pretensões resistidas em mandado de injunção. Nós temos litígio, coisa que não existe em se tratando de uma ADI por omissão. Mandado de injunção, ação concreta, remédio constitucional destinado a viabilizar o exercício de um direito concreto do cidadão, em seu caso concreto. ADI por omissão, ação de controle abstrato de aferição da omissão inconstitucional. Outra diferença, na ADI por omissão, nós temos efeitos erga omnes à decisão prolatada nessa ação pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão é válida contra todos no território nacional. No mandado de injunção, nós temos os efeitos meramente interpartes. Significa dizer que apenas quem impetrou o mandado de injunção é que vai se beneficiar da eficácia de eventual sentença mandamental. Somente ele é que vai poder se beneficiar dos efeitos da decisão que concedem o mandado de injunção. Somente ele, cidadão impetrante do mandado de injunção, vai poder exercer o seu direito constitucional naquele caso concreto. Efeitos meramente interpartes. Uma outra distinção que se estabelece entre ADI por omissão e mandado de injunção é a seguinte. A ADI por omissão, vejam, ela é uma ação de garantia da Constituição. Olha que diferenciação interessante. A ADI por omissão é uma ação de garantia da Constituição, enquanto o mandado de injunção é uma ação de garantia do cidadão. Enquanto a ADI por omissão se presta a tornar efetivas as normas constitucionais como um todo, ou seja, ela se destina a manter a integridade e a efetividade de toda a ordem jurídico-constitucional, né, em tese, o mandado de injunção é uma ação de garantia do exercício do direito do cidadão. A ADI por omissão garante a efetividade da Constituição como um todo. O mandado de injunção garante o exercício de um direito constitucional a um cidadão especificamente considerado. Ou então, em se tratando de mandado de injunção coletivo, a categoria representada, né? Outra distinção. Na ADI por omissão, qual procedimento a seguir? O procedimento é o mesmo da ação direta por ação, a ação direta de inconstitucionalidade genérica. O procedimento está previsto na Lei 9868/99. O mesmo procedimento da ação direta de inconstitucionalidade genérica deve ser o procedimento adotado em ADI por omissão. Claro, naquilo que couber, né, gente? Naquilo que couber. A ADI por omissão segue o procedimento da ADI genérica, desde que não haja nenhuma incompatibilidade entre elas. Vou dar um exemplo de incompatibilidade. Cabe concessão de liminar, medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade genérica? Cabe. A concessão de medida cautelar é cabível, ela está prevista expressamente pela Lei 9868. Se aplica à ADI genérica. E na ADI por omissão, cabe concessão de medida liminar pelo Supremo Tribunal? Nesse caso, não cabe. A jurisprudência do STF já consagrou o entendimento de que não cabe liminar em ADI por omissão, porque ele é incompatível com o objeto da ADI por omissão. Se nem a própria decisão definitiva proferida numa ação direta por omissão é capaz de sanar aquela omissão, né? Significa dizer o seguinte: ao julgar procedente uma ação direta por omissão, o Supremo se limita a dar ciência ao Poder Legislativo, não é isso? Ele se limita a dar ciência ao Poder Executivo omisso, mas ele não pode obrigar o Poder Legislativo a legislar. Ele não obriga o Executivo a implementar as medidas administrativas faltantes para complementar a norma constitucional, né? A ADI por omissão tem essa interpretação restritiva no tocante à sua eficácia. O Supremo não pode fixar prazo, não pode obrigar o Legislativo a legislar, né? É um entendimento clássico, um entendimento tradicional do Supremo Tribunal Federal, que tem por fundamento o princípio da separação dos poderes. O Supremo não poderia obrigar o Legislativo a legislar, não poderia obrigar o Executivo a implementar aquelas medidas administrativas faltantes. Pois bem, em se tratando de ADI por omissão, portanto,
os efeitos da decisão não podem impor ao Poder Legislativo o dever constitucional de legislar. Em se tratando, por sua vez, de mandado de injunção, qual o procedimento a ser seguido, gente? Qual o procedimento a ser seguido? O procedimento a ser seguido é o procedimento da lei do mandado de segurança. É o procedimento da lei do mandado de segurança. Existe um rito especial que define o procedimento do mandado de injunção? Ainda não existe. Não há nenhuma lei regulamentando um rito específico para o procedimento do mandado de injunção. Então, olha o que diz o Supremo. Enquanto não houver um rito especial que defina o procedimento do mandado de injunção, aplica-se, por analogia, a Lei Federal 1533/51, que define o procedimento do mandado de segurança. O Supremo sempre afirma nas suas decisões que o mandado de injunção é um instrumento muito semelhante ao mandado de segurança. E naquilo que for possível, naquilo que couber, portanto, lhe é aplicável a lei que define o procedimento do mandado de segurança. Agora, tomem cuidado. Naquilo que for compatível, naquilo que couber, se aplica a Lei 1533/51, porque nem sempre essa lei do mandado de segurança será aplicável em sede de mandado de injunção. Vamos dar outro exemplo dessa incompatibilidade? Olha, a Lei 1533 não prevê a liminar em mandado de segurança? Prevê, não prevê, pessoal? Não tem o cabimento de medida liminar em mandado de segurança? Direito líquido e certo, prova pré-constituída, fumus boni iuris, periculum in mora, cabe liminar. Está previsto na Lei 1533. Será que esse procedimento da Lei 1533, ao permitir a concessão de liminar, também é aplicável em mandado de injunção? Cabe liminar em mandado de injunção? Não cabe concessão de liminar em mandado de injunção. Vejam aí a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos, no sentido do não cabimento de liminar em mandado de injunção. Assim como a ADI por omissão não permite concessão de liminar, o mandado de injunção também não permite concessão de liminar. Qual o fundamento? O fundamento é a concessão de liminar em mandado de injunção teria caráter satisfativo. Ela já iria exaurir o próprio mérito. Se no mandado de injunção você viabiliza o exercício do direito constitucional ao cidadão, em sede liminar, você já esgotou o próprio mérito. Você conferiu uma tutela jurisdicional satisfativa. E, portanto, é inviável, incompatível com o objeto do mandado de injunção. Tá? Outra coisa, outra diferença importante. A ADI por omissão, quem tem competência para julgar a ADI por omissão? Nós sabemos que ela é uma ação objetiva do controle concentrado, competência do Supremo Tribunal Federal. Mandado de injunção, de quem é a competência para julgá-lo? Nós já vimos, o critério se define em razão da pessoa, vai depender de quem seja a autoridade ou o poder público omisso na complementação da norma constitucional. O critério é ratione persone. Depende de quem seja a autoridade ou órgão incumbido do dever de regulamentar a norma constitucional. A Constituição Federal prevê em diversos momentos a competência para o julgamento do mandado de injunção. Né? Está prevista lá no artigo 102, inciso 1, 105, inciso 1, 121, parágrafo 4º, inciso 5º. Então o critério se dá em razão da pessoa. Pessoal, alguma dúvida até aqui a respeito do mandado de injunção? Alguma dúvida? Meu nome é Júnior, sou estudante de Direito. Professor, referente à competência, os tribunais estaduais têm competência dentro da sua jurisdição para julgar o mandado de injunção? Júnior, ótima pergunta, Júnior. Veja só, a Constituição Federal, ela não prevê especificamente uma competência delimitada, circunstanciada, de julgamento de mandado de injunção pelos tribunais de justiça estaduais. Qual o entendimento, então? O entendimento é o de que a competência para julgar mandado de injunção no âmbito da justiça dos estados vai depender da fixação feita pela própria Constituição de cada estado membro. Significa dizer, Júnior, que cada estado da federação
tem autonomia legislativa dentro do seu poder constituinte decorrente para prever as regras de competência de julgamento de mandado de injunção no âmbito estadual. Então fica a critério de cada Constituição estadual. Tá bom, Júnior? Meus amigos, mais alguma distinção entre a ADI por omissão e o mandado de injunção? Temos uma importantíssima e talvez a principal diferença que constitui o ponto central da nossa abordagem aqui. Diz respeito à eficácia, os efeitos da decisão proferidas na ADI por omissão e no mandado de injunção. Isso porque, como eu já disse aqui a vocês, né, nós já tivemos a oportunidade de verificar, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, qual é o efeito da decisão de procedência dessa ação? O Supremo, ao longo de vários anos, adotou posicionamento não concretista na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Significa dizer que, ao reconhecer o quadro de mora legislativa, a inércia do poder público em regulamentar a norma constitucional, se essa omissão for atribuída ao Poder Legislativo, o Supremo declara a mora do poder público, declara a mora legislativa e dá ciência ao Poder Legislativo, para que ele adote as providências que ele entender necessárias, quando bem entender. Não pode fixar prazo, não pode obrigar o Poder Legislativo a legislar, né? Entendimento que tem respaldo no princípio da separação funcional dos poderes. O Supremo entende que ele não pode obrigar o Legislativo a legislar e nem ele próprio, o Supremo, poderia agir como legislador positivo, criando a regra jurídica naquela situação. Se a mora, se a inércia for atribuída ao Poder Executivo, é o Executivo que está inerte em complementar a Constituição, qual o entendimento? O Supremo, ao reconhecer a mora executiva, a inércia do Poder Executivo, ele se limita a dar ciência ao Poder Executivo omisso, para que ele empreenda as medidas necessárias, quando bem entender. Apenas em se tratando de um órgão administrativo do Poder Executivo, órgão que não integra a estrutura dos órgãos superiores do Poder Executivo, se for um órgão da estrutura administrativa, ou órgão comum do Poder Executivo, é que a Constituição confere uma verdadeira eficácia mandamental à ADI por omissão, porque ela determina que o Supremo Tribunal Federal determine ao Poder Executivo, por seus órgãos administrativos, que empreenda as medidas necessárias no prazo de 30 dias para colmatar, para suprir aquela lacuna, sob pena de responsabilidade do agente público omisso. Ali nós temos uma previsão específica no 103, parágrafo 2º. Em se tratando de órgão administrativo, o Supremo determinará que este órgão venha a suprir as omissões no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade do agente público omisso. Redação do 103, parágrafo 2º, parte final, né? E no mandado de injunção? No mandado de injunção, qual a eficácia da decisão que concede o mandado de injunção? Esse é o grande ponto discutido hoje em se tratando de mandado de injunção. O Supremo Tribunal Federal tem, portanto, a partir de agora, com sua nova composição, mudado radicalmente a interpretação sobre a eficácia da decisão no mandado de injunção. Aquela teoria não concretista que durante anos a fio prosperou na jurisprudência do Supremo e que inviabilizava o exercício do direito na procedência do mandado de injunção, começa a ser revista pela Corte Maior, né? O Supremo Tribunal Federal, com sua nova composição, tem passado aos poucos a adotar a teoria concretista do mandado de injunção. E o que significa essa teoria concretista do mandado de injunção? Significa o seguinte: o Poder Judiciário está autorizado, ao julgar o mandado de injunção, não apenas a reconhecer o quadro de mora legislativa, mas o próprio Judiciário poderia viabilizar o exercício do direito no caso concreto. E não apenas dar ciência ao Poder Legislativo omisso para editar aquela norma regulamentadora. Vejam que, por essa nova teoria concretista, o Supremo Tribunal Federal tem, basicamente, em 2 casos, 2 situações, viabilizado o exercício do direito ao acolher o mandado de injunção. Que 2 casos são esses? Nós temos 2 casos que servem de precedentes agora para o nosso estudo. O primeiro é o julgamento do mandado de injunção número 712,
mandado de injunção 712, que discute justamente o direito de greve dos servidores públicos. Mandado de injunção 712. Segundo caso, mandado de injunção 721, que discute a norma do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. A norma que prevê o direito dos servidores públicos a uma aposentadoria especial, uma aposentadoria voluntária, por tempo especial, em razão de condições especiais de trabalho. Servidores públicos submetidos a um regime de trabalho insalubre, onde haja periculosidade, com risco evidente à sua saúde, têm direito a uma aposentadoria especial, uma aposentadoria com tempo menor, né? Aposentadoria voluntária. Só que essa norma do 40, parágrafo 4º, fala da necessidade de leis complementares virem a regulamentar o dispositivo constitucional. Eles têm o direito à aposentadoria especial, mas não podem exercê-lo, porque ainda não surgiu a lei regulamentadora específica. E essa lei regulamentadora específica não surge, o poder público se omite na regulamentação dessa norma constitucional, o que fez com que diversos servidores públicos no âmbito nacional impetrassem mandado de injunção, né? Qual é a postura do Supremo Tribunal Federal nesses dois julgamentos? O Supremo, de forma surpreendente em sua nova composição, disse: basta, não mais podemos adotar a teoria não concretista. Decorridos quase 20 anos da promulgação da Constituição de 88, o Poder Judiciário brasileiro, por sua Corte Maior, chegou à conclusão de que a teoria não concretista deveria ser superada. Significa dizer que, a partir de agora, a nova composição do Supremo Tribunal Federal tem conferido ares de efetividade ao mandado de injunção. Nesses dois casos específicos a que eu me referi, o direito de greve dos servidores públicos e o direito a uma aposentadoria voluntária por tempo especial dos servidores públicos, o Supremo, ao acolher o mandado de injunção, tem, a partir de agora, não só reconhecido a mora e a inércia do poder público, mas tem viabilizado ao impetrante do mandado de injunção o exercício do seu direito constitucional. Tem permitido ao cidadão, portanto, que naquele caso concreto ele já possa usufruir do seu direito constitucional. Mas como, professor, como o Supremo faz isso se ainda não existe a lei específica que regulamenta o direito de greve do serviço público? Como o Supremo tem feito isso se ainda não existe a lei específica, a lei complementar, que regulamenta a aposentadoria voluntária por tempo especial aos servidores públicos nessas condições? O Supremo tem se utilizado por analogia da Lei Geral da Greve no âmbito da iniciativa privada, Lei 7783, e da Lei Geral da Previdência Social no âmbito da iniciativa privada, Lei 8.213 de 51. Por analogia e para permitir a esses impetrantes do mandado de injunção que exerçam seus direitos garantidos pela Constituição até que surja a lei regulamentadora específica do direito de greve no serviço público e da aposentadoria voluntária, né? A chamada teoria concretista, portanto, tem ressuscitado o mandado de injunção que andava esquecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem, portanto, atendido aos reclamos da doutrina constitucional brasileira, passando a adotar o concretismo constitucional, o ativismo judicial, uma postura mais ativa do Poder Judiciário brasileiro, tão almejada, tão postulada pela doutrina. Muito bem, nós, com essas considerações, nós vamos dando encerramento à nossa primeira aula sobre mandado de injunção e devo adverti-los de que nós vamos prosseguir falando ainda sobre alguns pontos interessantes do mandado de injunção na próxima aula. Além do mandado de injunção, nós vamos trabalhar com o mandado de segurança, também já na próxima aula. E eu gostaria de passar novamente o e-mail do programa Saber Direito, para que vocês possam, eventualmente, fazer as sugestões, apontamentos e críticas necessários ao desenvolvimento do trabalho. O site é saberdireito@stf.gov.br. Eu convido todos os telespectadores para a nossa próxima aula e fico no aguardo das críticas eventuais. Tá bom? Obrigado a todos.